E tem uma coisa, né? Tem o lindão do Fassbender. E o Brad Pitt. Lindo. Maravilhoso. Tem o Margarete. Eu gosto muito. Eu tenho o roteiro dele escrito. Sério? É muito bom. Eu li o roteiro dele todinho. E aí, galera, hoje estamos com a segunda parte dos meus 60 filmes da minha vida. Ficou um pouco mais difícil selecionar agora. A lista vai continuar tão estranha e eclética quanto o começo, mas vamos lá, espero que vocês gostem. Como é que vai? Mortal Kombat. Eu sei, é um filme ruim. E daí? Mas marcou a minha vida. Porque eu joguei Mortal Kombat com os meus irmãos a minha infância inteira. Chegava da escola e tinha competiçãozinha. É isso, eu acho que eu gosto tanto do filme assim por conta do jogo. Mal feitão, né? Na época, entre aspas, assim, mal feito. Mas que eu adorava. Era um momento de diversão entre os meus irmãos. Então, quando saiu o filme que a gente assistiu juntos, foi muito legal. Foi como se a gente estivesse vendo os nossos personagens preferidos do jogo ali e a história acontecendo, aí não tem como, marcou a minha vida. Gosto muito do filme, mesmo sabendo que ele não é lá tão bom assim, mas fazer o quê, né? Mais um filme micão. Meninas Malvadas. É um filme adolescente e pré-adolescente total. E por que ele tá na minha lista? Porque eu era adolescente, pré-adolescente total quando eu assisti esse filme com as minhas amigas numa tardezinha comendo pipoca depois da aula. Eu lembro que a gente assistia aquilo, as meninas crescendo e competição entre garotas e fofoquinha de escola. E a gente achava muito legal porque a gente meio que passava por isso também. A gente era um grupinho de meninas diferentes na escola, não as populares, mas a gente queria sacanear com elas. A gente até ficava brincando e meio que criou o nosso livrinho da discórdia, né? Assim, obviamente a gente não era malvada que nem elas, mas a gente usava elas meio que como inspiração pra história delas de amizade, união e tretinhas, porque é isso que os adolescentes passam na escola, né? Principalmente as meninas. E eu vivi isso, vivi junto com elas, marcou muito a minha vida. É um filme que eu acho divertido e me faz lembrar dessa época da adolescência. O Orfanato é um filme genial. Eu assisti o filme sabendo que ele seria um terror, um suspense, e tive essa expectativa suprida. Mas ele não é aquilo que joga o tempo inteiro susto na sua cara. Ele é um filme muito mais do que simplesmente um filme de assombração. Ele tem um porquê daquela assombração. Ele tem um final surpreendente. Não é clichê. E por isso que até hoje é um filme que eu super recomendo. Para quem gosta de suspense, esse filme é sensacional. Um Olhar do Paraíso. Eu assisti ele até que recentemente. É um filme que mostra uma menina, ela começa já o filme falando, então, eu morri. E mostra ela como uma criança no paraíso, vendo as coisas acontecerem, vendo todo o processo que a família dela tem pra descobrir o que aconteceu com ela, onde ela tá, o que aconteceu, por que ela morreu, sabe? Ela vai contando a história, mesmo ela não estando mais, na Terra, participando dos acontecimentos, mostra ela lá, no que seria o paraíso dela, tentando esse contato. E é um filme visualmente lindo, com cores maravilhosas, efeitos. Se existisse um paraíso, seria o que mostra nesse filme. Se existe ou existisse, não sei, mas seria isso. É lindo de se ver, é um filme muito delicado, surpreendente também no final. Você acompanha toda a história e o processo interno da menina. É um filme que eu aconselho pra todo mundo assistir um dia. Bastardos Inglórios. Que filme é esse? É Tarantino. Esse filme aí, pra mim, foi uma obra de arte dele. Um tema que eu gosto, e eu já falei algumas vezes que eu gosto muito desse tema, gosto do tema de guerra, só que ele mostra uma outra versão, uma outra coisa da guerra, né? Meio que a parte tática, meio que os golpezinhos, essas coisas. Tem tudo que o Tarantino faz que me agrada. Violência, tem sangue, tem diálogos sensacionais, tem personagens muito intensos e cativantes, tem um desfecho muito forte. Esse filme é, de longe, algo que me impressionou muito na época e ainda me impressiona até hoje, e é o que eu mais gosto do Tarantino.
Grease nos tempos da brilhantina. Mais um musical lindo, cativante, maravilhoso, com músicas lindas. Cara, esse filme é tipo purpurina pura, né? Assisti a primeira vez com a minha mãe porque ela me falou que ela tinha assistido quando ela era mais nova. Aí quando eu cheguei numa idade, ela falou: senta aí e vem assistir o filme comigo. Foi um momento totalmente de mãe e filha. E não só por isso, né? Tipo, me encantou. Foi uma experiência muito interessante. Assistir aquela época, uma coisa que os meus pais viveram, e tá vendo aquilo ali na TV com a minha mãe, foi muito massa. Eu adorei. Já até fiz coreografiazinha dela, dancei por aí em alguns videozinhos de escola. É um filme que todo mundo tem que assistir, pra todas as idades, muito gostosinho. Saindo do musical fofo, encantador, Evil Dead na minha lista. Mais um trash também, mais um filme de carnificina doente com coisas bizarras e o terror escrachado. Meio bizarro, né? Você olha assim, essa coisinha pequenininha com voz de criança, assim, eu adoro filmes malucos de terror escrachado, filme B, adoro trash. O personagem é insano, ele é ruim, sabe? Tipo, é um filme ruim mesmo, em tudo. A atuação, efeitos assim, super meio bonecão na época, mas eu gosto disso. É uma coisa que me diverte e faz aquele terror de dar medo abaixar e você acaba se entretendo com o filme de outra forma, né? Eu acho que é isso que eu gosto tanto no trash. E esse filme tem isso, tem mini pessoinha saindo, tem livros com boca que comem pessoas, tem um cara perdendo a mão e substituindo por uma serra elétrica, bruxa, demônio, velha saindo do porão e gritando e fazendo caras e bocas. Tem como ser mais legal que isso? Acho que não. Agora, pra dar uma aliviada, né? Tarzan. Começando a aparecer em peso Disney na minha lista, daqui pra frente vai aparecer muito. Era um filme mais recente, né, da época que eu era criança, que eu comecei a assistir, mas me encantou da mesma forma. Acho as músicas muito lindas, tanto as do filme mesmo, quanto as de estúdio, são todas muito lindas. Marcou pra mim a voz da Ed Mota nas músicas. É um filme super sensível, tem coisas que é o clássico da Disney, né, personagens humanos, personagens animais e... Cara, é Disney. Você não tem por que explicar do porquê que você gosta de um filme da Disney, porque é Disney. A Disney tem esse poder de encantar as pessoas. E ela faz isso muito bem. Fez isso com Tarzan, como fez isso com muitos outros filmes. Entrevista com o Vampiro. Tá aí, mais um filme de vampiro na lista. Só que esse filme já sai daquela carnificina e daquela coisa doente do Drink no Inferno e já vai pra um filme mais político. Eu gosto muito de jogar RPG. E entre os RPGs que eu jogo, tem vampiro. E esse filme representa exatamente o que a gente joga nos RPGs. Uma coisa mais política, mais diplomata, mas como seria a vida realmente de um vampiro, sem ser a parte de, sabe, alimentar e guerra e como se mata vampiro. Não, ele dá mais humanidade ao vampiro, ao personagem vampiro. E eu acho isso muito legal, além de uma história muito bem construída, personagens fortes. E eu acredito que se existisse um mundo sobrenatural, isso seria o vampiro. Ter passado isso pro cinema é uma coisa que me fascina muito. O Grande Truque, outro filme de explodir cabeças. É um filme com um final muito inesperado e é uma temática que eu gosto. Ele é um suspense, só que ele mostra como se fosse um mundo da mágica, né? Que é a história sobre mágicos e seus truques. Só que ao mesmo tempo que ele mistura a temática da mágica, ele joga também um pouco do começo da ciência, a descoberta da eletricidade, da luz, porque você vê essas coisas que hoje são explicadas pela física, pela ciência e por tudo mais, só que ele mostra isso de uma forma como se isso fosse mágica, porque na época era. Então o contexto histórico dele todo é muito interessante de se ver. Além das atuações maravilhosas, de toda a fotografia, o cenário dele, que eu gosto muito, mas eu acho que foi um filme muito bem construído, muito inteligente. Se você gosta de filmes de épocas que misturem um pouco de suspense e realidade da época, né? Assista. Perfume é um filme que eu não dei nada quando assisti. Porque a primeira vez que assisti, eu assisti meio que... não foi por obrigação. Mas ele tava numa lista de filmes com fotografia bonita, importantes pra assistir. Eu assisti depois que eu comecei a cursar cinema. E não me arrependi um segundo de ter escolhido esse como um dos filmes da lista que tinha pra eu assistir. Porque é um filme sensacional.
também é um suspense, só que o que dá o diferencial nele é que ele consegue te passar uma sensação muito profunda só pela fotografia dele. Os tons, as cores que ele mostra no filme, você consegue meio que sentir algo além do visual delas. Você tem a sensação de que você consegue sentir o calor do filme, você consegue sentir o cheiro das coisas, você consegue sentir até o toque das coisas na tela. É uma coisa muito louca. E eu acho que foi por isso que ele foi tão bem recomendado pra gente, porque ele é um filme muito além do visual. Por mais que fale sobre a história de um assassino que extraía o cheiro de mulheres pra tentar criar o perfume, o cheiro ideal, o cheiro da pureza, é delicado. Não é algo brutal, é algo até poético. É um filme muito intenso, muito bonito. Ilha do Medo. Esse filme é uma loucura. Outro filme de explosão de cabeças, filme suspense, né? Com aquele final que você nunca poderia esperar. Um dos meus estilos, meus tipos preferidos de filmes são esses. Filmes que explodem cabeça. E ele faz isso muito bem. E o grande diferencial dele é que até esse filme eu não era muito chegada no DiCaprio. Por mais que eu sabia que ele era um bom ator, bonito e tudo mais, ele não me chamava muita atenção. E nesse filme ele tá sensacional. Foi o que me fez abrir os olhos pro ator que ele é. Pra quem gosta de suspense, esse filme é obrigatório. O Poderoso Chefão 1. Não é só um dos filmes mais importantes da história do cinema, mas como é um filme que é quase uma unanimidade. Não conheço ninguém que tenha assistido Poderoso Chefão 1 e que não tenha gostado. Pode até não ter gostado das sequências, mas o 1 é um filme revolucionário. É um filme com roteiro muito bom, com atuações muito boas, com uma história super interessante, densa. Eu gosto muito de filme de máfia, gosto muito de filme de gangster, gosto de filmes que tratem sobre política das ruas, né? Assim, então, esse é o filme que mostra isso pra mim. Os Miseráveis. Eu não consigo falar desse filme sem ter vontade de chorar. A primeira vez que assisti foi no cinema também, quando estreou o filme. Eu passei o filme inteiro chorando primeiro, né? Não tem como, é muito emocionante. Saí do filme chorando. Desde que lançou, assisti muitas vezes ainda e eu chorei todas as vezes de novo. E até hoje, se eu vejo um trechinho do filme no YouTube com a qualidade ruim e com o áudio ruim, eu vou chorar do mesmo jeito. Como dizer que esse filme não marca? Esse filme é incrível. Acho que até pra quem não gosta de musical, se apaixona por esse filme. A saga Star Wars. Em todas as listas que você vai ver aqui, não importa de quem seja, vai ter Star Wars. Outro filme que eu não consigo separar um do outro, porque pra mim foi uma experiência conjunta, foi acompanhar a história dos personagens. Eu não consigo separar, gente, é isso, sou fraca, não consigo. Então, pois é. Toy Story, uma das primeiras animações 3D, né, que eu tinha assistido na época, e com a temática de quê? Brinquedos que criam vida quando as crianças não estão olhando. E realmente, isso é encantador para qualquer criança. E na época eu estava muito acostumada com filme 2D, foi uma coisa mágica de se ver os brinquedos mesmo que pareciam brinquedos. Era tátil para mim, se movendo e interagindo e conversando e tinham personalidades. Foi uma inspiração para as minhas brincadeiras na época. E eu até ficava tentando acordar no meio da noite para descobrir se isso acontecia de verdade, se os brinquedos, quando eu estava dormindo ou não estava em casa, eles ficavam se mexendo. Eu espero que funcione tão bem para as crianças de hoje quanto funcionou pra mim na época. Vanilla Sky se enquadra naquela categoria de filmes confusos que você não entende nada do que tá acontecendo, mas que no final tudo faz sentido, se encaixa e é um blow mind. E ele vai misturando os elementos da história, tornando tudo meio esquizofrênico, e você começa a pensar que o filme não faz nenhum sentido, porque nada daquilo que tá acontecendo parece mais uma alucinação do que qualquer outra coisa. Mas no final ele te mostra, olha, tudo isso tá assim por causa disso. Aí você começa a entender e todo o filme faz sentido e você pensa, eu preciso ver esse filme de novo pra reparar nessas coisas. O Mágico de Oz. Como é que ia tirar o Mágico de Oz da minha vida, né? Da vida de qualquer um. Porque Mágico de Oz é uma história linda, é uma história clássica, é encantadora pra crianças, adolescentes, adultos, idosos, pra todo mundo. É uma história pura, tão bonitinha, sabe? Que você vê em livrinhos, vê em filmes, vê em tudo, mas eu acho que o filme
ficou muito bem construído. Mesmo sendo muito antigo, e eu na época que eu assisti, né, eu ainda era muito pequenininha e algumas coisas de linguagem eu achava muito diferente do que eu vivia. Eu assisti de novo depois e continuei me encantando, e até hoje eu assisto o filme e acho que sempre funciona, não importa a época da vida que você assiste. E parece que cada vez que você assiste numa época diferente da sua vida, ele tem um significado e você assiste com uma visão diferente. Não podia deixar de ter eles aqui. Monty Python em busca do cálice sagrado. Foi muito difícil ter que escolher um deles pra aparecer aqui. No meio de tantos filmes, ter que escolher um do Monty Python tava assim, sofrido. Mas eu gosto muito do Em Busca do Cálice Sagrado, porque é um filme que me diverte muito. É zoado, aquele humor inocente, puro, bobão. É isso que dá o encanto pra eles. É você meio que ver humor em coisas que você não veria. Eu acho que é essa sensação que eu tenho. Tenho bonequinhos deles e eu acho que isso já mostra que eu sou muito fã deles, né? Então, é isso aí. A Viagem de Chihiro. Primeira animação que aparece aí, que é um pouco diferente das outras que eu tinha falado, né? Não é Disney, é Estúdios Ghibli, mas eu tinha que colocar algum filme, pelo menos um, do Estúdios Ghibli na minha lista. E por que A Viagem de Chihiro? Porque foi o primeiro que eu assisti do Estúdios Ghibli. E é lindo. O Estúdios Ghibli tem isso, essa magia, essa coisa de mistério por trás dos filmes dela. E é muito sutil. É uma coisa que realmente só tem esse tipo de sensação nas animações orientais. É um filme não só para criança, mas para adulto principalmente, porque ele faz você refletir muitas coisas, muitas questões sobre família. Ele é muito denso, a mensagem dele é muito forte. Dos filmes do Estúdios Ghibli que eu podia escolher pra estar aqui na lista, Viagem de Chihiro é um filme que não podia faltar. Não desgruda daí. Bom, gente, essa foi a segunda parte dos meus 60 filmes da minha vida. Agora faltam só 20, meu Deus, tá começando a ficar mais difícil. Vamos lá, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da lista, curta o vídeo. Se tem alguma opinião ou quer passar também os seus mais 20 filmes, né, que marcaram essa vida, pode comentar aqui embaixo, se inscreva no canal. Alguns dos filmes que eu falei aqui também foram comentados em podcasts, né, desde a época do Jurassic Cast, e os links estão aqui embaixo se você tiver alguma curiosidade sobre eles ou queira assistir. E ajuda a gente pra gente poder continuar tendo conteúdo pra vocês, pra melhorar a qualidade dos nossos vídeos. E é isso aí, os links estão aqui embaixo, seja nosso padrinho ou nosso Patreon. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo com o final dos meus 60 filmes da minha vida. Beijo!